Acho que dá tempo de iniciar aí. Ah não, fica à vontade, tá? Aí a gente chegando você conecta aí. Nossa, Pai do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para nós iniciarmos. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, graças te damos, ó Senhor amado, por este dia. Pedimos, ó Pai, a tua bênção, a paz, a unção e a virtude do teu divino Espírito Santo. Guarda-nos e livra-nos de todo mal, Senhor, e nos sustenta. Abençoa-nos nesta aula deste dia, Senhor. É o que lhe pedimos. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, o nosso conhecimento, para compreendermos a tua palavra, Senhor, cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto os demais irmãos chegam, nós vamos iniciar a nossa aula. Nós vamos só fazer uma leitura. Jó, capítulo 19, versículo de número 25. Que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, nós vamos iniciar hoje um novo livro, do nosso curso, e é livros poéticos, Eu não sei se os irmãos já tiveram a aula de bibliologia, mas a nossa estrutura bíblica, como os irmãos já são conhecedores, talvez alguns já passaram pelas aulas, outros ainda não, mas nós vamos fazer uma breve recapitulação. A nossa estrutura bíblica, ela é dividida entre Velho Testamento e Novo Testamento. Dentro do Velho Testamento, nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nós temos os livros históricos, que vai de Josué até Esther, são os livros históricos. E nós temos os livros poéticos. Os poéticos abrangem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, E nós temos os livros proféticos, que abrangem todos os profetas, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores. Então, o que nós vamos estudar hoje está dentro dos livros poéticos, dentro da classificação de poéticos, que abrange Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esse é a classificação poética, devido à sua estrutura, devido ao seu formato que foi escrito, Então eles recebem essa classificação. E dentro dos poéticos nós temos os livros sapienciais, que são os livros de sabedoria. Dentro dessa classificação nós temos Jó e Provérbios e Eclesiastes, E temos os cânticos, Então dentro dessa classificação nós temos aí Salmos e Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Algumas versões traz Cântico dos Cânticos, outras Cantares de Salomão, outras Cantares, Então hoje a nossa primeira lição é sobre o livro de Jó. E o livro de Jó é um livro bem peculiar, bem interessante, a qual nós temos muito que aprender, nesta lição. Na nossa introdução aqui, o escritor ele diz que
O livro de Jó, nas cópias hebraicas, é apresentado como o livro de Jó, que é o tema do livro, o tema inicial do livro, que geralmente a Bíblia hebraica, os seus livros, eles recebem os nomes de acordo com o seu início, o tema inicial, como Gênesis, que é no princípio, e os demais livros. Então eles recebiam os nomes de acordo com as suas iniciais, então recebia esses nomes. Então na Bíblia hebraica ele tem o nome de livro de Jó. Na Vulgata Latina é chamada de livro de Jó, na versão sírica o escrito de Jó, e no arábico os escritos do livro de Jó, o justo. Em algumas bíblias hebraicas, o autor diz aqui, o livro é situado entre os livros de Provérbios e Cantares de Salomão, mas conforme alguns talmudistas, deveria ser situado entre o Salmo de Davi e o Provérbios de Salomão. Na nossa Bíblia, ela inicia, o livro de Jó ele vem antes do livro de Salmos, vem antes do livro de Provérbios, antes de Eclesiastes. Ele é o primeiro da classificação ali dos livros poéticos, E uma proposta inicial que o autor do nosso livro ele traz é a questão de Jó ser uma pessoa real. Jó era uma pessoa real, apesar de que alguns comentaristas acreditam que o livro de Jó era apenas uma alegoria, ou, para nós entendermos, era apenas uma história fictícia, essa teoria, esse comentário, ele não tem muita ênfase, ele não recebe muita ênfase, mas, porém, mediante os próprios argumentos bíblicos, e dentro dos próprios argumentos bíblicos, nós compreendemos que o livro de Jó, e que Jó era, de fato, uma pessoa real. O livro de Jó não era uma alegoria, como alguns colocam, como alguns tentam compor. E a certeza de que Jó era uma pessoa real, nós encontramos no livro de Ezequiel, que Deus faz menção de Jó quando Deus fala com o povo. Alguém pode abrir para nós aí, Ezequiel capítulo 14. Aonde Deus fala com Ezequiel que se tivesse ali no meio daquele povo Jó, ou Daniel, ou Noé, se eu não me engano, que se salvaria, apenas eles se salvariam, Quem encontrou, leia para nós, por favor. Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então, através do próprio texto bíblico, nós temos uma ênfase de que Jó ele não era uma pessoa fictícia. O livro de Jó não é uma ficção, não é uma alegoria, mas Jó era uma pessoa real. Até porque Deus não faria menção de uma pessoa inexistente, para corrigir o seu povo. Então Deus, quando ele usa a figura de Jó para dizer que se no meio daquele povo, no meio daquele cenário que o povo estava vivendo, que era um momento de depravação, o povo estava afastado de Deus, então Deus corrige o povo da seguinte forma, usando a seguinte expressão, falando para Ezequiel: se estivesse no meio deste povo, estas três pessoas, Deus coloca Jó como uma pessoa real. Deus diz: se estivesse no meio desse povo, essas três pessoas, Noé, Jó e Daniel, eles pela sua justiça salvariam apenas a si próprio. Então, mediante o próprio texto bíblico, nós temos ênfase, e aí já
já eliminamos a teoria de alguns comentaristas de que Jó era apenas uma alegoria, né? Apenas uma ficção, através do próprio texto bíblico. Mais um texto que o autor ele põe para nós, referenciando que Jó era uma pessoa real, está em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 11. Alguém acha para nós, por favor? Tiago, capítulo 5, versículo 11. Pode ler, quem achou? Deixa eu subir o texto, não. Ele está no telefone. Tiago 5,11 vai nos dizer a seguinte... Isso, Tiago 5,11. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então Tiago, quando vai falar da perseverança e da paciência, Tiago usa a pessoa de Jó para citar como exemplo. Eis que temos por bem-aventurados que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então temos aí, mediante a própria palavra, as evidências de que Jó não era uma simples alegoria, né, como alguns autores compõem, né? O fato deles colocarem Jó como uma alegoria é a existência de algumas figuras que, no dizer deles, seriam algo simbólico, né? Como, por exemplo, os 3 amigos de Jó, os 7 dias que os amigos de Jó ficaram com ele, os 7 filhos de Jó, as 3 filhas que Jó tinha, né? Então, mediante todo esse enredo, com esses números, eles acreditam que eram apenas números simbólicos, eram apenas números fictícios, né? Então, por esse motivo, eles colocam Jó como um livro alegórico, né? Como uma alegoria. Mas temos as próprias evidências bíblicas, né, de que Jó não era uma alegoria. O próprio Deus usa a pessoa de Jó para exortar o seu povo. O próprio Tiago usa a pessoa de Jó para poder, vamos dizer que dar um ânimo, né, para nós, referenciando Jó como uma pessoa paciente, né? Pai do Senhor, fica à vontade. Mas será que o propósito não era esse? Tirar na mesma quantidade e dar na mesma quantidade? Oi? Será que o propósito não era esse, Jó? Tirar a mesma quantidade e dar na mesma quantidade? Porque parece mentiroso, mas o propósito não era provar? Porque quando Deus ele prova a Jó, né, e ele dá tudo em dobro para Jó, falando de bens, né? Ele dá tudo em dobro para Jó. Tudo que Jó ele tinha, Deus ele retribui em dobro para Jó. Porém os filhos, né? Ele retribui na mesma quantidade de filhos no final, né, da história de Jó. Mas o interessante para nós entendermos é que Jó não era uma alegoria, como alguns pregam, como alguns tentam compor, mas Jó de fato foi uma pessoa real, né? Jó de fato existiu, né? Uma das evidências também que pode ser evidenciado é os nomes dos amigos de Jó, o nome do local onde Jó vivia, né? É uma menção de que de fato houve e aconteceu essa história. Mas pelo fato do sofrimento de Jó ter perdido os filhos, os bens,
eles pressupõem que o ser humano nenhum aguentaria isso. E o Jó foi diferente. O Jó precisou passar por isso e ser testificado na Bíblia que aconteceu realmente, para que as pessoas acreditassem nesse Deus ao qual nós servimos. Só isso. Pois é. Então, finalizando esse ponto, né, que nós precisamos entender de fato, é que a história de Jó ela foi real. A história de Jó, em hipótese alguma, ela foi uma história fictícia, né, uma alegoria, né, como alguns colocam, mas a história de Jó ela foi de fato uma história real e que aconteceu. O próximo ponto que o autor ele põe para nós é em relação à origem de Jó. A origem de Jó. E aqui, ao meu ver, é um ponto bem peculiar, né, do autor. Pelo que eu pesquisei, não é consenso entre os estudiosos em relação à origem de Jó, né? Mas o autor ele traz para nós que provavelmente Jó fosse filho de Isacar. Isacar era um dos filhos de Jacó. Então ele traz para nós que Jó provavelmente fosse filho de Isacar. Por quê? Porque no livro de Gênesis, capítulo 46, versículo de número 13, vamos abrir Gênesis 46, 13. Pode ler? Pode? E os filhos de Isacar, Tolá, e Puva, e Jacó, e Siron. Faltou Jó. Já leu tudo? Não é o 46, 13? Isso. Deixa eu ver aqui. E os filhos de Isacar, Tolá, e Puva, e Jó, e Siron. Então, mediante a essa genealogia, o autor da nossa lição, ele vai dizer que Jó provavelmente, né, não é uma certeza, mas ele traz provavelmente que Jó seria filho de Isacar, que Jó seria da descendência de Jacó, né? Jó viria ali dessa descendência, né? E ele até põe aqui que não há porquê Jó não seja o mesmo filho de Isacar, e não existe outra resposta para a questão, né? Por que ele traz esse ponto? Primeiro, acreditando-se na fé de Jó e dando um porquê de Jó crer em Deus, né? Então, trazendo da genealogia ali de Jacó, ele traz a entender que Jó, ele já vinha de um conhecimento de Deus, né? Mas se nós formos olhar dentro da história, nós vamos encontrar pessoas que não eram da descendência de Abraão, né? Não era da descendência de Jacó, mas que era servo do Deus Altíssimo, né? Uma dessas pessoas que aparecem e que não é uma pessoa fictícia, né? Mas uma pessoa real, é o Melquisedeque, aquele a qual Abraão dizimou após a guerra com os reis para poder salvar Ló. Então o autor da lição, ele traz esse porém. E outro porém que ele traz também, em relação a Jó ser da descendência de Jacó, é justamente o nome dos amigos de Jó, né? Elifaz era temanita, era de Temã, né? Era um idumeu, ou seja, da Idumeia, ele era filho de Esaú. Esaú, todos nós sabemos que Esaú era irmão de Jacó. Então ele traz que Elifaz era da descendência de Esaú. Bildade que era também suíta, que era de Suá,
e ele diz que Bildade era o sexto filho, era o sexto filho de Abraão com Quetura, né? Todos nós sabemos que após a morte de Sara, Abraão ele se casa novamente e tem mais 6 filhos com Quetura, né? Talvez esse é um relato histórico que às vezes passa despercebido por nós, mas após a morte de Sara, Abraão se casa novamente e tem mais 6 filhos com Quetura. E um dos filhos de Abraão com Quetura era Suá, e Bildade era da descendência de Suá, segundo o escritor na nossa revista. E vem mencionado ao lado de Esaú, Edom e Temã, né? E o terceiro amigo de Jó era Zofá. Zofá era Naamatita. Naamá era uma aldeia 9 quilômetros ao sul de Ló, nas terras baixas de Judá. Então ele diz, se Jó era filho de Isacar, ele deve ter migrado para o Egito com seu pai, provavelmente ele migrou para o Egito, e ele teria em média de 40 anos quando desceu para o Egito, caso ele fosse o terceiro filho de Isacar, né? E teria saído do Egito provavelmente alguns anos antes do Êxodo, né? Alguns anos antes do Êxodo ele teria saído do Egito e teria habitado ali na terra de Uz dos caldeus, né? Teria habitado, Uz dos caldeus não, na terra de Uz, né? Então o autor ele traz essa teoria, né, de que provavelmente Jó ele poderia ser filho de Isacar. E tem um ponto bem interessante que o autor ele frisa aqui para nós, é o seguinte: ele teria vivido 140 anos depois de ser duplamente abençoado. Se esta bênção dobra, incluindo o dobro da idade, então os anos de sua vida foram 210 anos, e ele teria vivido entre 1726 a.C. a 1516 a.C. Conforme esta cronologia, Jó teria nascido 1 ano depois de que José foi vendido para os ismaelitas, que o levaram para o Egito, e Jó teria morrido 119 anos depois da morte de José, quando José morreu. Jó tinha 99 anos de idade. Se esta bênção dobrada inclui o dobro de anos de vida, então a aflição de Jó teria começado 21 anos antes, quando estava com 70 anos de idade. A saída dele do Egito para Uz teve acontecido antes disso, né? Ou seja, antes do Êxodo, né? Antes de tudo isso, Jó teria saído do Egito, né? Puxando por esta cronologia, por esta genealogia aqui que o autor traz para nós, provavelmente Jó teria saído antes do Êxodo e teria habitado na terra de Uz, né? E teria passado por todo esse processo ali na terra do Uz. Então ele traz aí uma resolução provavelmente de algumas questões, porque se Jó provavelmente fosse de fato da descendência de Isacar, então ele traria também possivelmente uma solução para um problema que nós vamos ver mais à frente, que seria quem escreveu Jó, ou seja, quem foi o autor do livro de Jó, certo? Então, olhando para dentro desta cronologia, a gente apontaria que possivelmente Moisés poderia ser o autor aí do livro de Jó, né? Local em que Jó viveu. O local em que Jó viveu foi a terra de Uz, que conforme certos comentaristas significa luz, terra salgada, e ficava ao norte da Arábia, entre a Palestina e o Eufrates, né? Em Gênesis 10, 23 e 22, 21, 36, 28 e 1 Crônicas 1, 17 e 42, Uz é o nome de uma pessoa.
Em Jeremias 25:20 e Lamentações, Uz aparece como um país. Em Gênesis 22:21, Uz aparece como filho de Naor, irmão de Abraão. E o autor traz uma definição interessante para nós, é que ele diz que os árabes costumam mostrar um local de nome Uz como residência de Jó, né? Então era normal, na antiguidade, algumas localidades, né, receber nomes de pessoas, né? Provavelmente das pessoas que fundaram aquela cidade, aquela localidade. Então, o autor diz aqui para nós que Uz era um dos filhos de Naor, que era irmão de Abraão. A época em que Jó viveu é algo também que... Epa! É algo também que gera... Meu celular é meio doidão. A época em que Jó viveu, irmãos, é uma coisa que gera também algumas divergências, né, em relação à época em que Jó viveu. Um exemplo, o historiador Eusébio de Cesareia, ele diz que Jó viveu bem antes de Moisés, na época de Isaac, né? Então aqui, se Jó viveu bem antes de Moisés, na época de Isaac, né, a gente já descarta aqui a possibilidade de Jó ser da descendência de Isacar, né? Porque Isaac foi filho de Jacó. Então, se Jó viveu nessa época, então a possibilidade de Jó ser descendente de Jacó se torna praticamente nenhuma possibilidade, né? Então, Eusébio de Cesareia, que era um dos pais da igreja, ele diz que Jó viveu aí aproximadamente 1800 anos antes de Cristo, né? Na mesma época de Isaac. A Bíblia de Estudo Pentecostal vai dizer que certos fatos indicados no livro de Jó indicam que Jó viveu por volta dos tempos de Abraão, 2000 anos antes de Cristo, né? Então, alguns fatores históricos que acontecem no livro de Jó indicam que, para os grandes estudiosos, indicam que Jó ele viveu há 2000 anos antes de Cristo. Então aqui nós já, mais uma vez, mediante a essas discordâncias históricas, nós já vemos que a possibilidade de Jó ser da descendência de Jacó, ela se diminui mais ainda, porque alguns estudiosos acreditam que Jó viveu 1800 anos antes de Cristo, outros estudiosos acreditam que Jó viveu 2000 anos antes de Cristo. E se nós formos olhar de fato todo o contexto histórico de Jó, conforme alguns estudiosos eles apontam para nós, aquele enredo histórico, um exemplo, a fortuna de Jó era avaliada, os bens de Jó era avaliado naquilo que ele tinha nos animais, né, em tudo que ele possuía ali, nos animais, na quantidade de filhos que Jó tinha, tudo isso é expressado. E se nós formos olhar, remota a uma era patriarcal, né? Remota aí a era de Abraão, a era de Isaac, ao tempo de Jacó, que o patriarca ele tinha toda essa incumbência de cuidar da família, de cuidar de todos os bens ali. Então, esses fatos históricos vai apontar justamente para essa época. Então, há também essa discordância em relação ao tempo em que todo o enredo histórico de Jó ele acontece, né?
E isso é algo bastante interessante para nós, porque quando se entende basicamente o tempo em que o enredo histórico de Jó ele acontece, é perceptível de que a gente chega um pouco mais próximo, né, de algumas questões. E uma das questões é referente à autoria do livro de Jó. O livro de Jó, ele não traz aquela definição de quem foi o seu autor, né? Nós não vamos encontrar ali nas escritas de Jó, igual um exemplo da forma que Paulo escreveu às igrejas, e ele se apresenta, né, nas epístolas. Então não deixe a dúvida de que de fato Paulo escreveu determinadas cartas. O livro de Jó, ele é diferente. O livro de Jó, o autor de Jó, ele não se apresenta. Então é um autor indefinido. Os grandes estudiosos ainda não chegaram em um consenso em quem escreveu o livro de Jó. Existem algumas teorias, né, que definem aí quem escreveu o livro de Jó. E nós vamos ver algumas dessas teorias possíveis, né, de quem possa ter escrito o livro de Jó. O pastor Josué Gonçalves, Josué Gonçalves, né? No seu comentário bíblico, né, no seu livro que ele escreve A Fragilidade Humana e a Soberania de Deus, ele aborda justamente o livro de Jó. E ele diz que é interessante a gente observar a seguinte questão quando a gente trata sobre a autoria de Jó. Primeiro, observar se a autoria de Jó ela é simples ou se ela é composta, se foi de apenas uma única pessoa quem escreveu o livro de Jó, ou se fora mais de uma pessoa quem escreveu o livro de Jó. E ele, citando Elmer, ele diz o seguinte, que Elmer observa que alguns autores defendem a autoria múltipla de Jó. Por quê? Por causa de algumas razões. E uma das razões que eles defendem essa autoria múltipla de Jó é justamente a presença de uma quarta pessoa, que é o Eliú. Quando o Eliú ele aparece na história, esses autores que seguem essa linha de raciocínio, eles acreditam que o Eliú foi colocado posteriormente, né, para dar uma solução ali entre o diálogo que estava tendo entre os três amigos de Jó e Jó. Uma das questões que eles levam também em consideração é que o prólogo de Jó e o epílogo de Jó, eles são diferentes, né? Eles estão, vamos dizer que eles estão meio que em desconexão, né? Eles estão um pouco diferentes. E o diálogo não existe no restante do texto, né? O que seria o prólogo? O prólogo seria a parte inicial do texto, né? E o epílogo seria a parte final ali do texto. Então eles usam essa teoria para dizer que por esse fato, né, a presença de Eliú e essa diferença no prólogo e no epílogo, né, eles dizem que o livro de Jó ele foi escrito por mais de uma pessoa, né, justamente por causa disso. Mas só que ainda o pastor Josué Gonçalves, citando Pope, que é um escritor, escreveu um livro, seu comentário em 1973, ele diz o seguinte, ele diz que a ausência de Eliú no início do livro, vindo a aparecer somente no seu final, dessa forma Pope deduz que Eliú teria sido uma personagem introduzida posteriormente no texto por um outro redator
para tentar solucionar o impasse entre Jó e os seus 3 amigos. Essa, portanto, teria sido uma interpolação posterior feita no texto. Todavia, o pastor Josué Gonçalves, também ainda fazendo uma citação de um escritor chamado Smith, de 1988, a sua escrita, ele diz o seguinte, que esses argumentos, eles vão contrário a todo o contexto de Jó, eles vão contrário às evidências internas do livro. Um exemplo que ele cita é o diabo. Por quê? Porque o diabo ele só aparece no início do livro. O diabo ele não aparece no decorrer do diálogo entre Jó e os seus amigos. E nem no final do livro o diabo aparece. Mas ele é um personagem central para todo o decorrer da história. Mas o fato do diabo aparecer apenas no início do livro e não no decorrer ali de todo o contexto, não anula que o autor seja um autor único da escrita de Jó. Então ele leva esse parecer em consideração. Então ele diz que desta forma não há nada no livro de Jó que depõe contra a sua unidade devido ao fato do aparecimento de Eliú somente na parte final do livro. Então o que é que nós podemos observar? Nós podemos observar que em relação à autoria do livro de Jó, existe essas partes que são contraditórias, Alguns acreditam que mais de uma pessoa escreveu o livro de Jó, por causa dos fatos que já mencionei. Outros acreditam que esses fatos não são relevantes para anular a unidade do livro de Jó. Outra coisa, alguns acreditam que quem poderia ter escrito o livro de Jó poderia ter sido Moisés. Moisés poderia ter sido um dos autores do livro de Jó. Por quê? Por causa de alguns termos semelhantes que há no livro de Jó e que há no livro de Gênesis. Porém, também esta teoria entra em contradição com alguns autores. Por quê? Porque Moisés ele foi o grande legislador, Moisés foi aquele que pregou sobre a legislação de Israel, que proclamou as leis de Israel. E não há no livro de Jó nenhum vestígio que fale sobre as leis de Israel no livro de Jó. Então, por esse fato, por esse motivo, eles acreditam que Moisés não teria sido o autor do livro de Jó. Porque para Moisés ser o autor do livro de Jó, certamente ele traria algo relacionado à legislação ali de Israel, Como é que a Bíblia foi montada? Oi? Como é que a Bíblia foi montada no final? Como é que a Bíblia... A Bíblia foi escrita por vários autores, Como é que eles montaram tudo? Essa é uma aula... Vocês não passaram por essa aula, não? É porque estão começando agora, essas duas aqui estão começando agora. A gente passou no início. Interessante. É bibliologia, se eu não me engano, nós vamos chegar nessa aula. Nós vamos ver que a Bíblia ela passou por um processo de tradução, ela passa aí por um processo de estruturação. A Bíblia ela não era um livro como nós temos em mãos aqui. Mas acredita-se que quando Jesus ali no período do Novo Testamento já havia alguns livros escritos, Já havia alguns livros escritos. É tanto que Jesus ele entra no templo, ele pega o livro de Isaías e ele lê, o livro de Isaías. Mas acredita-se que ali eram alguns rolos, A Bíblia ela não era um livro, tinha esse formato de livro. Então nós vamos ver essa aula aí em bibliologia. Então, mas a gente vê no decorrer da Bíblia que
parece que tem versículos que se repetem nos determinados livros, por exemplo, como você falou, em Jó fala uma coisa, no livro, aí lá na frente, em Tiago repete aquilo que Jó falou, por exemplo. Mas não poderia ser simplesmente uma mera revelação? A inspiração da Bíblia, o fato de conter na Bíblia algumas citações de algum autor que cita, igual você falou, Tiago, que cita exemplo de Jó, isso não desfaz a inspiração bíblica, entendeu? Porque nós acreditamos no canon bíblico. O que é isso? Nós acreditamos que a Bíblia ela foi inspirada, né? E acreditamos que esses 66 livros, né, que nós temos aqui em mãos, eles foram canonizados e eles foram inspirados por Deus. Apesar de haver ali a intervenção, não a intervenção humana, mas de haver um processo humano na escrita da Bíblia, há a inspiração de Deus nas pessoas que redigiram, que escreveram os livros sagrados. Então isso não anula a inspiração, né? Não anula que a Bíblia seja, como você disse, uma revelação de Deus, uma inspiração de Deus para os autores, para que chegassem até nós. O livro de Jó não precisa ser necessariamente escrito por alguém da mesma linhagem, pode ter sido por qualquer outra pessoa. Não, de fato, o livro de Jó ele pode ter sido escrito por N pessoas, mas o que nós trazemos em questão aqui é justamente isso. É justamente para mostrar que não há um consenso teológico sobre quem escreveu Jó. Entendeu? Não há um consenso. É igual um exemplo. Quem escreveu o Pentateuco? Há um consenso. A grande maioria, na realidade, acredita que quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, né? Apesar de que no livro de Deuteronômio é relatado ali a morte de Moisés, porém acredita-se que foi um escrito posterior, mas há um consenso na maioria dos estudiosos de que Moisés de fato escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então é só uma questão de conhecer quem de fato escreveu tal livro. Outro exemplo, a maioria dos provérbios, há um consenso de que a maioria dos provérbios quem escreveu foi Salomão. Não todos os provérbios, mas a maioria deles, quem escreveu foi Salomão. Há um consenso também de quem escreveu a maioria dos salmos, boa parte dos salmos foi Davi, não todos os salmos, mas boa parte dos salmos há esse consenso de que quem escreveu foi Davi. Então isso é um conhecimento que nós precisamos ter, né? Que nós precisamos saber, porque, vamos supor, quando você ouvir alguém dizer, ou talvez afirmar, que foi Moisés quem escreveu o livro de Jó, você vai estar ciente de que não é um consenso de que Moisés, em todas as escolas teológicas, em todos os pensadores teológicos, não existe esse consenso de que Moisés escreveu o livro de Jó, mas há uma divergência, justamente por causa de quê? Por causa do contexto histórico, por causa dos fatos narrados, né? Por causa do período histórico em que Jó viveu. Então todo esse período é levado em consideração. Então isso são estudos que são levantados, né? E que está bem, modéstia à parte, está bem acima da nossa alçada, né? Interessante, só para tentarmos dar um pouco das dúvidas, todo curso de teologia deveria se iniciar pela aula de bibliologia, porque lhe falaria como foi feito a Bíblia para chegar a esse momento, no caso de gente ali, né? Que ali folhas, né? E aí sim a gente poderia começar a teologia, porque lá na história, lá na escola secular, fala-se que tinha os papiros, foram encontrados papiros, era só uma linguagem, depois foram traduzidas, aí depois a Igreja Católica tomou posse dessas traduções, só ela tinha acesso, aí depois vem a Revolução, né? E aí foi chegar até nós. Agora, isso foi a Bíblia. Agora, quem escreveu as suposições, aí já é outra linha de raciocínio, igual o Alan falou. É interessante como
eles traduziram a primeira linguagem da Bíblia para a nossa linguagem, está lá, eu, Paulo, apóstolo, Jesus, assim, assim, assim. Então, nessa tradução a gente sabe que Paulo escreveu, só que quando você vai ler Jó, você não vê, eu, Jó, eu fiz isso, eu fui testado. Não, você vê alguém redigindo para ele, alguém falando, ó, Jó passou por isso, Jó falou assim, então dá a entender que foi uma inspiração e devido a esses fatos. Não sei se eu consegui. E o fator de nós sabermos quem escreveu traz fidedignidade ao texto que foi escrito, né? Mas essa questão de traduções, eu já vi também que a Bíblia foi traduzida, né, no decorrer do tempo. Eu vi um judeu esses dias no vídeo falando, judeu mesmo, assim, pessoa que vem daquela linhagem toda, e ele disse uma frase que se encontra no Bíblia que diz assim, que nós temos que nascer de novo. E aí ele fala assim, que não é bem assim, nós temos que nascer de novo, nós temos que ir nascendo de novo, e tipo assim... Não voltar ao ventre. No sentido Não. literal e no sentido... Não é nascer de novo, ele disse assim, que quando nós lemos essa palavra, vamos nascer de novo, é do dia para a noite. E ele dá a explicação que não é do dia para a noite, é ir todos os dias crescendo assim, em Cristo, entende? Então, mas isso não será meio que uma confusão quando essas coisas assim, porque Não, uma fala porque uma coisa, outra fala outra. é justamente por isso que a gente precisa estudar. Por quê? Porque a Bíblia, ela não foi escrita em português. A Bíblia ela não foi escrita em português. O texto original da Bíblia, e nós vamos fugir um pouquinho da lição aqui, mas os textos originais em que a Bíblia foi escrita no Velho Testamento em hebraico, né? Algumas partes em aramaico, certo? O Novo Testamento ele foi escrito em grego, certo? Então, quando a gente faz essas traduções, né? Quando é feito essas traduções, algumas palavras, né? Elas não é que elas mudam o seu sentido, algumas palavras. É por isso que a gente precisa ter um básico, que seja básico conhecimento do texto original a qual a Bíblia ela foi escrita, né? Justamente para sanar essas pequenas dúvidas que às vezes surgem no nosso entendimento. Então, quando você compreende alguns termos originais, você está mais próximo de compreender de fato a Bíblia. É igual a questão da cultura. A Bíblia ela não foi escrita dentro da nossa cultura, igual nós estudamos na aula passada sobre evangelizar e não levar a questão cultural. Por quê? Porque a Bíblia ela não foi escrita na nossa cultura, mas a Bíblia ela foi escrita e ela usa termos culturais de anos passados do Oriente Médio, entendeu? De um período onde nós não vivemos e às vezes não conhecemos a fundo a cultura. É por isso que a gente precisa buscar esse conhecimento, buscar entender o período que tal livro foi escrito, buscar entender a cultura que aquele povo que está vivenciando aquele cenário ali estava vivendo, o período que eles estavam vivendo, justamente para sanar essas pequenas dúvidas que vai surgindo aí no decorrer de que a gente vai estudando. E de fato, estudar teologia, ela sempre vai gerar alguns conflitos, né? Mas são conflitos que a gente vai sanando no decorrer que a gente vai conseguindo compreender cada matéria, tá bom? Mas enfim, como eu estava dizendo, alguns acreditam que foi Moisés quem escreveu o livro de Jó. Porém, não há um consenso nisso. E um dos fatores importantes, Débora, de nós sabermos quem foi o autor, é justamente esse fator que eu vou relatar agora. Alguns acreditam que o livro de Jó ele foi escrito pós-exílio, né? Depois do exílio babilônico. Por quê? E qual é o perigo desse entendimento, segundo alguns estudiosos? O perigo desse entendimento
de que Jó foi escrito pós-exílio. Alguns acreditam que foi Salomão que escreveu, devido ao formato do livro de Jó, porque o formato de livro de Jó só surgiu, né, após ali no período de Salomão, né, que é o período que Salomão escreve ali os Provérbios, Eclesiastes, enfim. Então, devido à escrita, ao formato da escrita de Jó, alguns acreditam que foi Salomão, e alguns acreditam que foi escrito pós-exílio. Por quê? Porque o povo vivia grande pobreza pós-exílio, o povo vivia grande pobreza. Então eles acreditam que foi escrito esse livro de Jó justamente para trazer de volta o ânimo ao povo, a fé ao povo, a confiança ao povo, para que o povo voltasse novamente a confiar, né? Porque olhando a história e o sofrimento de Jó, o povo voltaria novamente e sairia daquele flagelo que eles estariam vivendo momentaneamente ali de pobreza, e acreditaria que voltaria novamente, que com a fé em Deus voltaria novamente a ter abundância. Mas qual é o perigo disso? O perigo disso, segundo alguns estudiosos, é que é transformar o livro de Jó em apenas uma alegoria, apenas uma história que não foi real, né? Porque a alegoria é apenas um fato fictício, né? É uma comparação, não é um fato que de fato literal aconteceu. Porém, como nós já falamos no início da nossa aula, a própria Bíblia atesta a veracidade dos fatos de Jó. Quando Deus usa Ezequiel para dar exemplo de justiça, né, repreendendo o povo, dizendo que se Jó, se Daniel, se esses três homens, Jó, Daniel e Noé, estivessem no meio do povo, eles só pela sua justiça se salvariam. Então, mediante o próprio texto bíblico, nós temos ênfase de que Jó foi um fato verídico, e Jó não é apenas uma alegoria, mas é uma história que aconteceu de fato. Então, quando alguns estudiosos levam em consideração de que Jó foi escrito no período pós-exílio, o perigo desse entendimento é justamente esse, de levar em consideração que Jó era apenas uma alegoria, e que Jó não foi uma história literal, não foi algo que aconteceu literal. Então, Débora, é justamente por este fator que muitas vezes é importante nós compreendermos e sabermos quem escreveu tal livro, né? Que período tal livro foi escrito, justamente para a gente sanar essas pequenas dúvidas que é gerada devido a algumas interpretações, certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? A próxima parte aí é o modelo do livro de Jó. O autor vai dizer que o livro de Jó é um debate em forma poética que traz a lume a questão do governo de Deus. O estudante pode perceber no prólogo e no epílogo que tudo está em prosa, espraiando um grande interesse na história que envolve inteligência e arrazoamento. Veja aqui com... Meu telefone é uma benção. O meu era assim, eu não consegui desconfigurar ele. Então, segundo o autor, o livro de Jó ele foi escrito em forma poética, e é justamente por causa desta forma que ele está enquadrado aí dentro dos livros poéticos. Tem uma fala do autor que é bem
interessante para nós, que ele diz assim: em todos os países, a poesia é a forma mais primitiva de se relatar um acontecimento. No Oriente, especialmente, era costume expor os sentimentos em forma de terço, frases concisas e resumidas, uma forma proverbial e poética chamada de masquil. A poesia hebraica não é feita de ritmo ou métrica, mas de forma bem peculiar. Em ordem alfabética, na forma de acróstico, um exemplo disso é o livro de Lamentações de Jeremias. O mesmo versículo é repetido em intervalos, como nos Salmos, 42, 5, 11 e o Salmo 107. O ritmo é gradativo, o Salmo dos Degraus é um exemplo disso. Nesse estilo, a expressão do versículo anterior é resumida e retomada depois no texto seguinte. A principal característica da poesia hebraica é o paralelismo, ou a correspondência das mesmas ideias em cláusulas paralelas, Então, era normal nos tempos antigos, e até hoje em dia muita gente usa a poesia, para relatar alguns fatos, Traz mais um drama, algo mais, a poesia traz algo mais especial, mediante o texto. Agora nós vamos entrar numa parte que é a parte estrutural, segundo o autor. A estrutura e comentário. A melhor maneira de se entender o livro de Jó, segundo o comentarista, é lendo todo o livro de uma só vez, Como diz o outro, em uma só sentada, Você tem que pegar o livro de Jó, começar a ler do capítulo 1 até o último capítulo de uma só vez. É a melhor forma de você poder compreender, todo o enredo histórico ali, todo o cenário de Jó. Porque, segundo o autor, o livro de Jó vai se abrindo e vai se descortinando como um cenário teatral, De acordo com o que você vai lendo, você vai imaginando uma peça teatral e o cenário de Jó vai se desenvolvendo. Aí ele cita para nós aqui alguns exemplos. A expectativa diante do cenário, Quando você vai lendo, ele diz que, primeiro ponto, há aquela expectativa diante do cenário. Então, o locutor apresenta o que acontecerá a seguir. A apresentação é o conteúdo da peça, Aí nós vamos ver isso aí no livro de Jó, capítulo 1. Versículo 1, a apresentação do locutor. Havia um homem na terra de Uz dos caldeus, Então, quando você começa a ler isso aí, você já começa a imaginar, Já começa a criar na sua mente ali, como diz o autor, a peça teatral, Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal, Então essa é a parte da locução. E a apresentação que o locutor faz de Jó é justamente essa. Ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, e Jó era também o quê? Um homem temente a Deus. E o interessante de tudo isso, Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, Aí o autor ele diz aqui: esta qualidade de caráter chamou a atenção de Deus e de Satanás. Porque se nós olharmos na narrativa, a narrativa vai dizer o seguinte, que certa feita estavam os filhos de Deus, foram se apresentar a Deus, e veio também quem? Veio também Satanás. Aí o que Deus diz a Jó?
Perdão, a Satanás. O que Deus diz a Satanás? Observaste o meu servo Jó? Quem foi se apresentar? Satanás. Não, mas quem foi se apresentar antes? Os filhos de Deus. Os anjos. Alguns acreditam que quando diz que foram se apresentar os filhos de Deus, eles acreditam que foram os anjos, né? Os anjos foram se apresentar a Deus, né? Talvez em... Satanás tinha acesso ao céu, então? Oi? Satanás tinha acesso ao céu, então? Satanás tinha acesso à presença de Deus, né? Segundo o contexto histórico, ele se apresentou a Deus, né? E como é que se apresentou a Deus assim? Se ele já foi sutil. E quando lá chegar, eu quero. Satanás, uma coisa que a gente precisa entender alguns estudiosos dizem que ele não está embaixo, né, na terra, como algumas pessoas costumam imaginar. Quando fala, né, que Satanás caiu, as pessoas imaginam que está na profundeza, né? Mas o que Paulo diz? Que os principados e potestades estão nas regiões celestiais, né? Então, esse negócio de primeiro, segundo, terceiro céu é bíblico? Sim, não que seja bíblico, Tem algum caso né? isso? O apóstolo Paulo, ele diz que ele teve uma visão, né? E na visão ele subiu aos céus dos céus, né? Então, justamente por isso, alguns acreditam que existe essa... Não se entende que o primeiro céu o céu atmosférico. O segundo céu é lá a lua, vamos dizer assim. E o terceiro céu, Deus. Uns têm essa teoria. Essa teoria. Eu acredito em 7. Já vi gente falar. Aí já é questão de dispensação, né? A Bíblia é complexa. Mas o que foi, tá? né? É mistério de Deus. Mas não tem uma parte das escrituras que o anjo ele briga? Jacó. Isso. Jacó luta com o anjo. Não. Eu esqueci, gente, É o agora. de Judas. Judas Não, e que o anjo ele briga para trazer a resposta para quem? Eu esqueci. Daniel. Isso, ele briga com... É porque Daniel estava orando e então o que acontece? Quando Daniel estava orando, Deus enviou a resposta para Daniel através do anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro. Então, os príncipes da Pérsia, que é descrito como está no texto, segundo alguns estudiosos, esse príncipe da Pérsia, né, são os demônios, né, os anjos maus, né, eles impediam Gabriel de passar. Então Deus enviou o arcanjo Miguel para poder pelejar, né, para que Gabriel pudesse passar e entregar para Daniel então, primeiro, a mensagem de Deus. Existe, porque se ele teve que passar entre eles, é porque eles existem, né? Regiões celestiais, eles habitam nas regiões celestiais. Não, basicamente uma verdade. Eu tô gostando da sua presença nessa sala. Mas eu gostei, dizer. Eu só pergunto. Então, no primeiro ponto aqui, o autor ele destaca justamente a questão da integridade de Jó a Deus, né? Que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto e Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. E ele faz questão de destacar para nós justamente que é o próprio Deus, né, quem faz reconhecimentos, vamos dizer assim, de todas essas qualidades, né? Não só Deus, mas Satanás também, ele reconhece essas qualidades de Jó. Porém, quando Deus diz para Satanás, observaste o meu servo Jó, aí Satanás responde para Deus, também, né? O Senhor rodeaste de bens, né? Toca em tudo que ele tem e verás se ele não blasfemará de ti na tua face, né? Então,
o que Deus diz para Satanás? Ele diz, vai lá, toque em tudo que ele tem, porém não toque em sua alma, né? Então Satanás vai lá, toca em tudo que Jó tem, e aí é onde começa a desenvolver toda a história, né? Toda a história de Jó. Então no primeiro e no segundo capítulo do livro de Jó, nós vamos ver esse diálogo aí entre Deus, né, e Satanás. Perdão, apenas no primeiro capítulo. E no segundo capítulo, até ali o versículo de número, deixa eu ver aqui, o versículo de número 4, 5, isso, até o versículo de número 6, 7, né? Ainda há um diálogo de Deus, né, entre Deus e Satanás ali, referenciando a Jó, né? Porque o inimigo ele vai lá, né, depois que Deus fala com ele, vai lá, toca em tudo que ele tem. Então ele sai da presença de Deus, vai lá e aí começa a desenvolver todo o enredo histórico. Jó perde toda a sua fazenda, Jó perde todos os seus filhos, né? Jó perde todos os seus bens. Aí a Bíblia vai dizer que ainda assim Jó não pecou, não blasfemou contra o Senhor. Aí volta de novo todo o cenário de novo, né? E feio se apresentar a Deus, os filhos de Deus, veio também Satanás com ele. Aí Deus diz, observaste meu servo Jó, homem íntegro, sincero, temente, e que tu me instigaste sem motivo algum para tocar-me. Aí ele diz, carne por carne, e tudo que um homem tem, ele lhe dará. Aí Deus diz para Satanás, vai lá, toca na sua carne, mas não toca-lhe na sua vida. Então ali é onde a parte que Jó agora vai ficar leproso, né? E após Jó ficar leproso e os seus amigos se tornarem conhecedor de tudo isso que aconteceu com Jó, os seus amigos vai e aparece a Jó. Zofar, Bildade e qual é o nome do outro que eu esqueci agora? Não, Eliú é o último amigo. O último é Eliú. Ele faz Bildade, Zofar, se apresenta, fica com Jó ali por um período de tempo em silêncio, né? Apenas observando o sofrimento de Jó. E aí depois de toda essa observância, aí eles vão começar a dar o parecer deles, né? Aí é no terceiro cenário, segundo cenário, né, que o autor põe para nós. É a segunda reunião entre Deus e Satanás. Terceiro cenário é o cenário onde Jó perde todos os seus filhos e Jó perde todos os seus bens, que eu já narrei para os irmãos. E agora o quarto cenário é o cenário quando Deus vê Satanás veio para a reunião no céu, menciona novamente a integridade de Jó e diz ao acusador: ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Frustrado por não haver levado Jó a amaldiçoar a Deus, Satanás propõe que Jó fique enfermo. Novamente, Deus permite que o diabo toque no corpo de Jó, mas lhe impõe limite, poupa-lhe a vida. Lutero diz que Satanás é o diabo de Deus, isto é, sua ação é limitada às ordens do Altíssimo, né? Isso é uma coisa meio também complexa, né? E Lutero ele diz que Satanás é o diabo de Deus, ou seja, ele faz apenas aquilo que Deus lhe impõe que ele faça, Deus impõe a ele limite, né? Uma coisa interessante
só para nós parafrasearmos com isso que Lutero disse, quando nós vemos Deus falar sobre Nabucodonosor, e Deus diz que Nabucodonosor era seu servo, né? Era quem ele estava usando para corrigir o seu povo Israel. Então nós vemos um homem que causa um grande flagelo e que Deus diz que ele era o seu servo, a sua espada de justiça, né? Então isso faz nos entender que Deus tem um controle sobre todas as coisas. Deus tem um controle sobre tudo, né? E por mais que às vezes a gente não consiga compreender as ações de Deus, mas sabemos que Ele é soberano e grandioso e está acima de tudo e acima de todos, né? Apesar dos nossos erros, das nossas falhas ou dos nossos acertos, né? Deus ele está acima de todas as coisas. E essa palavra de Lutero é bem intrigante, né? E o autor diz que o quinto cenário é o cenário onde Jó fica enfermo, o cenário da enfermidade de Jó, né? E todo esse cenário nós já conhecemos, que Jó ele fica enfermo, ele se assenta nas cinzas após perder tudo, começa a se coçar com um caco de telha, né? E após ele perder tudo, ele ouve da sua esposa que diz para ele amaldiçoar a Deus e morrer, né? E ele diz para ela: como falas, uma louca mulher, tu falas agora contra Jeová, nós aceitamos o bem de Deus e não vamos aceitar o mal que nos vem. Então, apesar de tudo isso, Jó ele não nega a Deus. E o quinto cenário o autor põe para nós é a visita dos 3 amigos de Jó. Os 3 amigos de Jó combinam ir junto, condoer-se dele e consolá-lo, né? Ao estudar o livro de Jó, familiarizamos-nos com estes 3 nomes: Elifaz, Bildade e Zofar. Na introdução a este estudo, o estudante observou que Elifaz, o temanita, veio de Temã. Elifaz era filho de Esaú e tinha um filho chamado Temã. Bildade, o suíta, Suá, era o 6º filho de Abraão com Quetura e vem mencionado ao lado de Esaú, Edom e Temã. Zofar, Naamatita, Naamã, e era uma aldeia a 9 quilômetros ao sul de Ló, nas terras baixas de Judá. Uma coisa que eu achei interessante desse autor é justamente que ele traz essa alusão da genealogia de Jó, e aqui tem um ponto que ele diz: o nome desses amigos situa a existência de Jó na era patriarcal, né? Então ele diz que o nome dos amigos de Jó situa que o enredo histórico de Jó aconteceu na era patriarcal. Então, após a visita dos amigos de Jó, o que nós vamos ver? Do capítulo 3 ao capítulo 27, né, nós vamos ver a lamentação inicial de Jó, né, e nós vamos ver o primeiro ciclo de discurso, né. E quem é o primeiro a falar? O primeiro a falar é Elifaz. E no discurso de Elifaz, no final do livro, Deus chama a atenção de Elifaz. E ele fala coisas incoerentes. Um exemplo das coisas incoerentes que Elifaz fala é: Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeição. Esse amigo de Jó insiste que Jó deve buscar mais a Deus, mas também diz coisas relevantes, como: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos
curam, né? Da mesma forma que ele fala coisas incoerentes para Jó, ele também fala coisas que traz muita coerência, né? Primeira coisa incoerente que ele fala para Jó é justamente em relação a Jó buscar mais a Deus. Por quê? Porque eles acreditavam, e isso nós vamos ver em todo o diálogo dos amigos de Jó, eles acreditavam que a situação que Jó estava passando era justamente porque Jó havia pecado contra Deus. Jó havia feito algum tipo de transgressão contra Deus para que ele caísse naquela situação. Eles não compreendiam que aquela situação de Jó seria uma situação do nada, né? Que Jó não teria feito simplesmente nada, conforme nós vamos ver no enredo histórico, Jó se defendendo, né? Então eles insistiam de que aquela situação de Jó não seria possível, a não ser se Jó estivesse pecado contra Deus, né? É por isso que ele vai usar a seguinte expressão dizendo: Jó, você precisa buscar mais a Deus. Você precisa buscar mais a Deus. Mas ele também fala uma fala bem coerente. Ele diz para Jó o seguinte: Jó, Deus é o Deus que fere, mas Deus também é o mesmo Deus que cura. Ele fere, mas ele também cura, né? E isso é interessante para nós. Às vezes, mesmo no contexto histórico de hoje que nós vivemos, nos deparamos em algumas situações, né, que nós às vezes questionamos a Deus o porquê, né, de algumas situações, mesmo sem ter. E Jó traz um ensinamento sensacional para nós, né, que determinadas situações nem sempre acontecem porque as pessoas erraram ou falharam contra Deus, né? Mas mesmo sem ter errado, mesmo sem ter falhado, precisamos permanecer firmes, né? Jó não pecou contra Deus, Jó não falhou contra Deus, Jó não blasfemou contra Deus. Mesmo nos momentos difíceis, nos momentos angustiantes, mesmo os seus amigos lhe apontando como pecador, né, para que ele confessasse um pecado que ele não cometeu, mas ele permaneceu fiel. É claro que dentro desse contexto histórico nós vamos ver alguns questionamentos de Jó. Jó faz alguns questionamentos para Deus sobre a situação a qual ele estava passando, a qual ele estava vivenciando. Mas tem um versículo, e o versículo que nós lemos é um versículo bem interessante. Jó 19, 25, e isso aqui é Jó falando. No versículo de número 8, a fala de Jó é a seguinte: o meu caminho ele me trincheirou e não posso passar, e as minhas veredas pôs trevas, né? Jó está falando da situação a qual ele está vivendo. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça, quebrou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore, né? Jó está falando justamente da situação a qual ele está vivendo. Mas só que, observa, a partir do versículo 19, ele diz o seguinte: todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele, e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Isso é Jó falando com seus amigos. Por que me persegues, assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevesses, quem me dera que se gravassem no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, né? Isso é Jó expressando
Mesmo depois de todo o seu questionamento, mesmo depois de todos os questionamentos dos seus amigos, é Jó expressando o que ele de fato acreditava, né? Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que depois de consumir da minha pele, ainda na minha carne, ou seja, ainda em vida, verei a Deus, né? E isso é bem interessante. E para nós caminharmos para o fim, nós vamos para a parte do epílogo, o veredito de Deus, né? Depois de Deus ver todo aquele acontecimento com Jó, Deus ele entra em ação a favor de Jó. Após todos os seus amigos lhe acusarem, após todos os seus amigos falarem mal de Jó, né, ou intentarem a Jó, dizendo que Jó havia pecado, para que Jó confessasse o seu pecado, alguns de seus amigos chegaram a dizer assim, que Jó precisava confessar o seu erro, porque o cenário que Jó estava era um cenário que possivelmente Jó poderia ter cometido algum erro. E se nós observarmos no início do livro, nós vamos ver que Jó era um homem tão temente a Deus, que a história vai dizer que os filhos de Jó, todos os dias, eles faziam festa, todos os dias da semana, né? Eles faziam festa. E o que Jó fazia? Após os seus filhos fazerem festa, Jó ele ia lá e sacrificava a Deus e orava pelos seus filhos. Porque no pensamento de Jó ele dizia: porventura pôde os meus filhos ter blasfemado contra Deus. Para nós vermos como que era o cenário da vida de Jó. E os seus amigos, após ver Jó ali naquela situação, eles começam a acusar Jó de algo que ele não tinha. Então, o veredito de Deus é o seguinte: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis um holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Né? Observa que o próprio Deus dá testemunho de Jó para os seus amigos. Aí Deus diz: o que vocês falaram de mim é loucura. Tudo que vocês falaram a meu respeito para Jó é loucura. Nenhum de vocês falaram de mim o que o meu servo Jó ele fala, né? Nenhum de vós disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E aí então a palavra vai dizer que Deus muda o cativeiro de Jó a partir do momento que Jó ele começa a orar pelos seus amigos. A partir do momento que Jó passa a orar pelos seus amigos, Deus ele muda todo o cativeiro de Jó. E é interessante nós analisarmos a fala de Deus. Deus diz assim: peguem os novilhos e levem até Jó, porque eu só vou ouvir a intercessão que ele interceder por vós, né? Não era para Eliú, não era para Bildade, não era para Elifaz, nem para Zofar,
orar por eles próprios, pedindo perdão por si próprio, não. Mas quem tinha que orar por eles, segundo a ordem de Deus, era o próprio Jó. Aí imaginemos nós agora, Jó que estava sendo acusado, Jó agora é defendido pelo próprio Deus. O próprio Deus diz para os amigos de Jó o seguinte: vocês não são tão retos quanto é Jó. Vocês não falam de mim com retidão como Jó fala de mim com retidão, né? Agora vocês vão pegar o sacrifício, vai levar até a Jó e ele vai orar por vocês. E eu só vou ouvir a intercessão de Jó. E a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento, Deus começa a mudar o cativeiro de Jó. E Deus dá tudo em dobro para Jó. Alguns estudiosos acreditam que se Deus deu tudo em dobro para Jó, possivelmente Jó tenha vivido 210 anos, né? Porque ele tinha aí em média 70 anos, Deus dobra a sua idade, 140 anos, então aí vai 210 anos aproximadamente Jó viveu após todas as bênçãos. E esse é um fator que eles levam em consideração para acreditar que o período em que Jó viveu seja um período patriarcal. Por quê? Justamente por causa do período, da idade em que Jó ele vive. É um período de idade patriarcal. Abraão viveu essa faixa de idade, né? Jacó também, e assim sucessivamente. Os irmãos têm alguma dúvida